Aí, pronto. Boa tarde a todos e todas. Boa noite, professor José Manuel, que está em diferente fuso horário. Daremos início à palestra A Mediação Semiótica Vygotsky na aula de matemática, que será apresentada pelo professor Dr. José Manuel Leonardo de Matos. O professor Dr. José Manuel possui graduação em Física Matemática pela Faculdade de Ciências de Lisboa, Portugal, mestrado na Universidade de Boston e doutorado na Universidade da Geórgia, ambos na área de Educação Matemática. Atualmente leciona na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e atua como professor visitante na Universidade Federal de Juiz de Fora. Aproveitamos para agradecer, professor, por ter aceitado o nosso convite e pela disponibilidade de participar do nosso evento. Muito obrigada. E aí, agradecemos a presença de todos e todas aqui, os internos e os externos, e aproveitando para lembrar algumas informações. Todos devem manter seus microfones e câmeras desligados durante toda a palestra. Todas as dúvidas serão tiradas no fim da palestra, podendo ser enviadas a qualquer momento aqui pelo chat. E lembramos que os certificados serão disponibilizados através da plataforma Integra para os internos do ICE e enviados por e-mail para os externos, para os demais participantes. E enviaremos ao final da palestra um formulário de presença que vocês devem preencher como comprovante. Uma boa palestra a todos e todas. Qualquer dúvida, eu, Mariana e a Larissa estaremos aqui à disposição. Com a palavra, pode assumir aí, professor. Posso então começar, é? Posso então começar? Pode sim, bom, pode começar. Olha, portanto, eu cumprimento todos os que estão presentes, portanto, agradeço a vossa presença, agradeço também este convite que vocês me fizeram e, portanto, eu vou contar aqui um pouco esta história. É a primeira vez que eu estou a fazer uma conferência destas, em que estou a olhar para o ecrã do computador e não estou a ver ninguém, mas pronto, vamos ver, a coisa há de correr bem e vamos ver. Ora bem, vocês reparem, o título é Mediação Semiótica, Vygotsky na aula de matemática, e a referência principal é... Espera aí que isto está lento, a atualização da... Não sei se vocês já atualizaram a... O meu não está a atualizar, eu não sei se vocês estão a ver o meu segundo ecrã. Não, professor, aqui para a gente ainda está no inicial. Está no primeiro, não é? Mas eu já estou aqui no segundo, então o que se passa aqui? Está agora. Tenta sair da apresentação inteira e vou trocar... sair e vou... Exatamente, vou entrar outra vez. Agora para tinha aparecido. O segundo. Se não der, eu faço de outra maneira. Já está. Agora okay, foi. Muito bem. Pronto. A referência principal vai ser este trabalho da Mariolina Bussi e da Alessandra Mariotti, duas italianas, e eu vou conversar um pouco sobre aquilo que elas propuseram. Já tem alguns anos, mas eu acho que é algo interessante para nós conhecermos. Portanto, deixa lá só ver aqui um pouco o que é... Epá, isto não atualiza. Olha, eu vou tentar... Deixa lá ver se... já atualizou. Espera lá. Isto leva tempo a atualizar. Pronto, já atualizou. A pergunta central, pergunta primeira que eu queria fazer é: o que é isso de aprender? O que é aprender? E a gente tem, simplificando muito, nós temos duas grandes ideias que aparecem na educação matemática. Uma é uma visão comportamentalista, e os autores principais é o Thorndike, o Skinner, o Gagné, e basicamente o que eles acham é que aprender é responder adequadamente a estímulos. Portanto, é essa a ideia. Bom, a grande alternativa que apareceu a esta visão, uma visão comportamentalista, é a visão piagetiana. Portanto, de Piaget. E de Piaget, eu vou-vos dar uma visão limitada do que é o que o Piaget propõe, e para Piaget digo eu, é uma formação de esquemas, Schem no original, esquemas cognitivos através da ação. Portanto, o Piaget
entende que aprender é o aluno, através da ação, ele vai agindo sobre coisas e, através disso, vai formar esquemas. O que é que são estes esquemas? São, digamos, as coisas mais elementares da cognição. Está certo? A ideia do Kant já vem de trás e, portanto, é, digamos, as moléculas de que é feito o pensamento. São esquemas. Portanto, e é o que o Piaget pensa. Ele pensa muitas outras coisas, mas eu não vou falar disso. Vou só focar-me nisso. Esta palavra esquemas vai ser importante porque a gente vai retomar aqui esta ideia. Eu estou a simplificar muito e, portanto, mas estas são as duas ideias principais, talvez. Vocês reparem que na educação matemática, em determinada altura, há uma alteração importante no que é esta visão sobre o que é aprender. E essa alteração tem que ver com aquilo que se costuma chamar a virada social da educação matemática. E eu estou com um problema porque isto não muda. O meu... Vamos lá ver se agora muda. Epá, não muda. Olha, eu vou tentar seguir outra maneira. Agora já mudou. Pronto, já mudou. Espera lá. Exatamente. Pronto. Portanto, a virada social na educação matemática. E isto é algo que acontece na segunda metade dos anos 80. E, essencialmente, é aquilo que a educação matemática era muito... O aprender e o ensinar era muito baseado em teorias psicológicas e, portanto, teorias individuais. E nos anos 80 há aquilo que se costuma chamar a virada social. E esta virada social é basicamente dizer, portanto, que as dimensões políticas, sociais e culturais são fundamentais. São fundamentais porque é para nós compreendermos o que é isto de aprender e aprender matemática em particular, nós temos que tomar em conta as dimensões políticas, sociais e culturais. Está certo? Isto é uma coisa que hoje toda a gente está de acordo, está certo? Mas naquela altura não era verdade. Isto é inovador nessa altura. Começa com o trabalho do Stig Mellon-Olsen, e o Stig Mellon-Olsen é o primeiro, digamos, a pôr um livro, ele produz um livro que marcou que as dimensões, ele chamou-lhe as dimensões políticas, sociais e culturais na educação matemática, e ele mostra como, sem nós discutirmos estas dimensões, estas outras dimensões, nós não conseguimos compreender o que é isso do aprender matemática. Não há hipótese. Portanto, é esta a primeira grande coisa. E há outras. Portanto, eu digo-vos aqui, deixa-me ver se eu consigo acertar com o PowerPoint, e, portanto, em 1988 há um aprofundamento das dimensões políticas, sociais e culturais. É um ano-chave, há toda a revista Educational Studies in Mathematics, faz um número especial sobre este tema do Social Cultural Studies in Mathematics Education, portanto, algo muito importante. O Alan Bishop publica um livro sobre esta questão dos estudos socioculturais. O ICME, que é o Congresso Mundial de Educação Matemática, que foi em Budapeste, tem um dia inteiro dedicado a discutir as dimensões políticas. E Teresinha Nunes faz a primeira plenária num dos congressos mais importantes da educação matemática, e ela é a primeira mulher a fazer isso, e além disso ela faz os seus trabalhos, relata os seus trabalhos sobre a matemática com meninos de rua. Portanto, isto traz estas dimensões sociais, costuma-se chamar a virada social. No fundo, vai introduzir teorias que veem o significado, o pensamento e o raciocínio como produtos da atividade social. Portanto, em 91, são as teorias de Vygotsky que são apresentadas no PME. PME significa Psychology in Mathematics Education, Psicologia e Educação Matemática, é feita em Itália, e é a Bussi, uma das autoras que eu estou aqui a conversar,
que faz essa primeira vez que estas ideias de Vygotsky são trazidas, digamos, para o resto da comunidade de educação matemática. Ora bem, o que é que eu vou falar? Ora, a estrutura do que eu vou falar, tenho aqui uma estrutura do que eu vou falar, tem um conjunto de temas, 1, 2, 3, 4, que são temas, digamos, preliminares àquilo de que eu vou falar. E depois eu vou centrar muito no trabalho da Bussy e da Mariotti. E vocês recordem-se que o problema central desta palestra, está mal escrito, desta palestra, é como conseguir uma aprendizagem matemática de qualidade. Se vocês estão à espera de conseguir uma resposta para esta pergunta nesta minha palestra, desenganem-se já. Eu não vos vou dar uma resposta, porque ninguém é capaz de vos dar essa resposta. Mas eu vou-vos dar algumas ideias que podem eventualmente contribuir para a gente no futuro e conseguir ter alguma resposta a este problema. Como é que se consegue uma aprendizagem matemática de qualidade? Ora bem, e eu vou começar por precisamente aquele que está ali, o ponto número 1, que é esta história dos artefactos. Vamos tentar ver esta história dos artefactos e, em última análise, eu vou estar também a falar de linguagem. Portanto, ora bem, o que é um artefacto? E há uma definição de artefacto que está digamos, nos dicionários, e essa definição de artefacto diz qualquer coisa do género artefacto, e que significa, vem do latim, e significa feito com arte. Portanto, e assim, aquilo que aparece no dicionário, é que é um objeto produzido por trabalho mecânico, é um aparelho ou engenho construído para determinado fim, só que nós vamos usar esta palavra artefacto de uma forma diferente desta. Vocês vão ver que vai ser uma visão muito maior, muito mais alargada disto que está no dicionário. E aquilo que eu vou usar é uma visão maior, mais ampla, que é uma ideia mais geral e que abrange vários tipos de objetos produzidos pelo ser humano ao longo dos tempos. E vai incluir sons e gestos, utensílios e implementações, formas orais e escritas da linguagem natural, textos e livros, instrumentos musicais e instrumentos científicos, ferramentas das tecnologias de informação e comunicação. E na escola em particular, aparecem coisas como os livros, o papel, o lápis, o quadro negro e agora o computador, etc, etc. Portanto, o conceito de artefacto que eu vou usar é um conceito mais amplo do que aquele que está ali discriminado no dicionário. Em particular, eu estou interessado nesta história, nesta ideia que a linguagem é um artefacto especial. Ora bem, isso tem sido proposto por várias pessoas, e a ideia é que a linguagem, e em particular a escrita, é algo que fortaleceu as capacidades da mente humana. E nós conseguimos argumentos a mostrar como é que essa ideia de que se começou a utilizar a linguagem em primeiro lugar e depois a escrita em particular é uma ferramenta, é um artefacto especial que deu um salto importante na cognição humana. Eu estou a citar aqui o Luria, que é alguém que publicou diversas ideias muito próximas daquilo que eu vou falar. Portanto, e que ele diz o seguinte: as nossas investigações mostraram que, à medida que as formas básicas de atividade mudam e que a alfabetização é dominada e o novo estágio de prática social e histórica é alcançado, grandes mudanças ocorrem na atividade mental humana. Estas mudanças envolvem a criação de novos motivos para a ação
e afetam radicalmente a estrutura dos processos cognitivos. Portanto, esta ideia, a escrita em particular, é algo que nos vai modificar como humanos. Portanto, nós vamos ter uma ferramenta fundamental naquilo que é a nossa cognição. Só para vos dar um exemplo, e eu vou-vos buscar um exemplo que vocês conhecem, a ideia da geometria. O uso de instrumentos como a régua e compasso é facilmente reconhecível na origem da geometria euclidiana clássica. O gesto de traçar pode ser considerado na origem da ideia de linha, tanto de reta como de círculo, mas principalmente o gesto de traçar está relacionado com o uso de um determinado artefacto. E vocês podem usar uma corda esticada entre pregos, ou girada em torno de um pivô, ou uma régua, ou uma bússola, para traçar um círculo, ou, por exemplo, ou então traçar uma linha reta com uma régua. Está certo? Vocês reparem, sem este artefacto, ou sem estes artefactos, a própria geometria não tinha sentido. Está certo? A própria geometria euclidiana não tinha sentido. É impossível nós pensarmos geometria euclidiana sem termos esta experiência material de desenhar coisas com uma régua ou com um compasso. Compasso pode não ser um compasso, mas pode ser uma corda presa a um prego, está certo? E, portanto, isso mostra-nos como até um conceito matemático bem avançado tem a sua origem numa coisa material bastante importante. Ora, vamos lá ver. Então, posto isto dos artefactos e da importância da linguagem, vamos ver esta questão da gênese instrumental, e eu vou trabalhar aqui um bocadinho esta ideia do Rabardel. O Rabardel é alguém que vai trabalhar essencialmente com esta ideia dos o que são artefactos e o que são instrumentos. Eu vou-vos dar só 3 exemplos. O Rabardel não fala disso, mas para vocês entenderem. Ora bem, uma coisa é a gente ter um automóvel. Vamos imaginar um automóvel. Uma coisa é o automóvel. Outra coisa é eu saber conduzir um automóvel. E se eu conduzo um automóvel, aquele artefacto passa a ser um instrumento meu para eu fazer uma quantidade de outras coisas que eu não conseguia fazer nem imaginava. Está certo? É outra coisa. A minha relação entre eu e o automóvel modifica o que sou eu. Eu passo a ser alguém que passa a fazer outro tipo de coisas porque sei conduzir um automóvel. Segundo exemplo, a equação. A equação, eu posso ser um conjunto de letras, mas eu posso, através de uma equação, posso ser capaz de aplicar essa equação, possuindo este artefacto, à resolução de um problema. Ou ainda posso fazer outras coisas. Isto é, a equação, que é um artefacto, uma coisa que serve, por exemplo, para fazer ali, encontrar uma solução, eu posso usar essa equação para fazer outras coisas, por exemplo, discutindo classes de equações. Está certo? E, portanto, posso transformar aquilo que era o meu conhecimento em termos de problemas ou em termos de equações, alterou-se pelo facto de eu usar outra coisa. Uma outra é um conceito entre o que é objetivo e o que é subjetivo. Se reparem, esta ideia é uma ideia mental com que nós podemos usar na nossa cabeça para conversar entre nós e saber, não, isto é objetivo, não, isso é subjetivo. Mas reparem que nós, no fundo, para fazer isso, nós temos que ter este artefacto, que é esta distinção conceptual entre o que é objetivo e o que é subjetivo. Está certo? Uma cultura que não tenha esta distinção não consegue discutir o tipo de coisas que nós conseguimos discutir, nem avançar em determinadas ideias.
Portanto, eu estou-vos a dar aqui 3 exemplos muito diferentes. Um é o automóvel, é material. A equação é uma coisa quase da escrita, do domínio da escrita. Esta coisa da distinção entre objetivo e subjetivo é do domínio da, digamos, mental, é puramente mental, é um conceito puramente mental. Todos eles são artefactos e em todos eles, se vocês se apropriarem destes artefactos, eles passam a ser instrumentos, são instrumentos da vossa cognição, da vossa maneira de agir. Está certo? Pronto, isto é para se perceber bem de que é que o Rabardel vai estar a falar. E ele é uma pessoa que não tem nada a ver com educação. Ele não tem nada a ver sequer com educação matemática, nada. Ele está a trabalhar na ergonomia. Ergonomia é a ciência, o campo que estuda como é que os objetos se adequam aos humanos. Isto é, como é que a cadeira onde eu me sento é boa para eu trabalhar ou é boa para não me fazer mal às costas. Isto é a ergonomia. E ele é dentro desta campo dele, é o campo dele, e ele aí vai distinguir entre o que é o artefacto e o instrumento. E isto aqui que vocês têm é aquilo que eu já vos estive a dizer. O artefacto para ele é o objeto material ou simbólico, per se. Às vezes é uma parte só de um artefacto mais complexo. O instrumento para ele é uma entidade mista que tem tanto a parte do artefacto, tem esquemas de utilização. Cá está outra vez a palavra esquema. Portanto, os esquemas de utilização é formas de utilizar. Eu sento na cadeira de uma certa maneira. Está certo? Eu uso a cadeira, posso usar de maneiras não standard, mas eu uso a cadeira de uma certa maneira. Uso a secretária de uma certa maneira. Está certo? Tenho esquemas de utilização. Está certo? E, portanto, essa entidade, este instrumento, nasce do sujeito e do objeto. É desta relação entre o sujeito e o objeto, cadeira. É essa entidade que constitui o instrumento e que tem valor funcional. Funcional no sentido, eu uso isso para qualquer coisa. Ele, com esta ideia, desta distinção, ele vai discutir o que é, quando nós temos um artefacto, ele vai discutir o que é isso do uso do artefacto. E ele distingue 2 ideias centrais. Uma é a instrumentação e outra é a instrumentalização. Ele chama-lhe isto gênese instrumental. Gênese instrumental é uma palavra, digamos, de R$1000. Para ele quer dizer é como é que se geram instrumentos. Está certo? Como é que do artefacto se passa para instrumentos. E então a instrumentação aparece através da manipulação do artefacto e, nessa altura, quando uma pessoa está a lidar com isso, são as restrições e as potencialidades de um artefacto que condicionam permanentemente a ação de um sujeito para resolver um problema. Eu dou-vos aqui exemplos de educação, porque esta ideia do Rabardel tem sido usada na educação por um outro grupo de investigadores de educação matemática que têm usado as ideias do Rabardel. E eles estão aqui vários exemplos do que é a instrumentação. Se eu tenho uma calculadora, está certo? Eu tenho que saber ligar a calculadora. Se tenho o ecrã, ajustar o contraste no ecrã do computador. Como é que eu hei de distribuir os computadores pelos alunos de uma turma? Isto são aquilo que são esquemas de uso. São coisas que não têm que ver propriamente com usar o artefacto para tarefas específicas. É só saber como é que aquilo funciona. Está certo? Eu tenho que saber ligar o computador. Não tem nada a ver com educação. Tenho que saber ligar. Está certo? Coisas muito elementares. Mas há outra coisa que é mais importante, que é a instrumentalização, diz ele. E aí é aquilo que ele chama o processo de personalização do artefacto. E isso já é orientado para a execução de tarefas específicas. Por exemplo, como é que eu posso usar o computador para ensinar os alunos a estudar o limite de uma função? Ou como é que eu posso ensinar os alunos a usar uma folha de cálculo para modelar uma situação? Como é que, no fundo, eu vou criar, no fundo, planificações de aulas, cenários de exploração didática, planificações de aulas para usar o computador para
a educação. Isto ele chama esquemas instrumentais da ação. Portanto, são dois tipos de esquemas, são diferentes, e vocês estão a ver que são coisas... não é possível, digamos, chegar à instrumentalização sem ter passado, de alguma maneira, por uma instrumentação. Eu não posso ir trabalhar para uma aula com o computador sem saber como é que funciona o computador. Preciso, pelo menos num nível elementar, está certo? E, portanto, é isto, no fundo, que ele está a dizer. Tenho aqui um boneco, se o boneco lá chegar... Aí está o boneco. Isto é um exemplo de uma coisa onde nós trabalhamos, que usou esta gênese instrumental para estudar como é que é feita, isto ligada à formação de professores, e como é que era. Portanto, isto era um curso comprido de várias sessões, 20 sessões, portanto, se não me engano, para, digamos, apoiar os professores no uso do computador na aula, e, portanto, havia um artefacto tecnológico, e foi preciso, primeiro, ir aos processos de instrumentação, isto é, que é a produção de esquemas de uso, para o professor saber, nem todos precisavam, mas muitos precisavam de saber usar o computador, e depois também transformar para os próprios professores, transformar esse artefacto numa coisa que é próprio, que é para a sua profissão. E isso já é o processo de instrumentalização, e eles já produziram esquemas instrumentados de ação. Portanto, já serviu para eles usarem na aula com os alunos, digamos, para melhorar, digamos, o seu ensino da matemática. Isso produz, no fundo, isso criou um instrumento. O computador passou a ser um instrumento do professor, mas um instrumento ligado à sua prática profissional, está certo? Com todos estes esquemas diferentes e, portanto, com essa coisa. E, portanto, esta teoria da gênese instrumental foi muito boa para conseguirmos explicar o que estava a acontecer. Ora bem, vamos aqui, já passámos a gênese instrumental, vamos então vir aqui Vygotsky, que estava no título, e vamos começar aqui com o Vygotsky. Ora, o que é que o Vygotsky propõe? O Vygotsky, portanto, ele basicamente, diz que a relação que o indivíduo estabelece com o mundo não é direta, mas ela é mediada por instrumentos, ferramentas. São elementos materiais externos. Outros também é mediada por linguagem ou signos, que são elementos internos que transportam os conceitos culturais. Basicamente o que ele diz, e é a grande contribuição do Vygotsky, é que o desenvolvimento cognitivo ocorre através da interação social. Está certo? E, portanto, esta é a grande ideia do Vygotsky. Eu estou a simplificar muito, mas a gente já vai ver isto um bocadinho mais em profundidade. E eu estou a falar de algo que o Vygotsky disse muito antes do Rabardel ter falado no que falou, e, portanto, ele produz esta teoria em 1930, digamos, ele morreu em 34, de tuberculose, e, portanto, ele nasceu no que é hoje a Bielorrússia, e, portanto, o seu trabalho foi muito pouco conhecido, mesmo na própria União Soviética. A Bielorrússia era uma parte da União Soviética, e muito pouco conhecido no Ocidente, e, portanto, digamos, ele não produziu grandes efeitos durante a sua vida. Vai ser depois, digamos, anos depois da sua vida, isto é, em 34 o regime soviético endurece e, digamos, há uma, portanto, digamos, a estrutura de poder fica nas mãos de Stalin, e Stalin tem uma visão muito ditatorial digamos, do que é o governo, e na prática só após a morte de Stalin é que os soviéticos, na altura ainda havia a União Soviética, é que vão recuperar alguns dos escritos de Vygotsky, e o Vygotsky também começa a ser falado no mundo ocidental, traduzido, conversado, etc. Vamos ver o que é que ele propunha. Qual é a gênese para o Vygotsky
Portanto, nós estamos a falar de coisas produzidas nos anos 30, no Vygotsky, mas que nós só conhecemos para aí a partir dos anos 60 no Ocidente. Portanto, e também na União Soviética. Portanto, o que ele diz, a gênese da atividade mental humana, a gênese, isto é, como é que aparece, como é que se gera a atividade mental humana. E ele postula duas linhas. Linhas é o nome que ele usa para a gênese da atividade mental humana. A linha natural, que são para funções mentais elementares, e portanto que a gente poderia dizer são aquelas que estão naturalmente na pessoa. Todas as pessoas nascem com ela. Todas as pessoas deveriam nascer com elas. São as funções mentais elementares. E a linha social ou cultural, que ele diz que são as funções mentais superiores. E ele diz que a natureza específica do desenvolvimento cognitivo humano é produto do entrelaçamento dessas duas linhas. É o que ele diz. Portanto, a linha natural, as coisas que são elementares e que estão quase como se estivessem nos genes humanos, e a outra, que é toda a dimensão social e cultural que é adquirida, que digo eu, essa social e cultural é a fonte para as funções mentais superiores. Vocês reparem que esta diferença, ainda antes de ir para aí, esta diferença vem completamente, esta proposta do Vygotsky é muito diferente de toda a tradição, quase toda a tradição, toda a tradição psicológica ocidental, até esta altura, até os anos 60. Portanto, a dimensão social está praticamente ausente, ninguém sabia propriamente lidar com esta dimensão social na cognição, na atividade mental humana. Ninguém sabia lidar com isso. E, portanto, as teorias cognitivas que existem nesta altura são teorias individuais. Está certo? Sabe-se muito sobre a cognição e, portanto, a aprendizagem individual. Mas como é que se faz essa coisa do ponto de vista social e cultural? Ninguém tinha, nesta altura, nos anos 60, ninguém tinha um bom modelo para explicar isso. Está certo? E vai ser o Vygotsky que vai trazer pela primeira vez um modelo forte para isso. Para vocês verem o que é que quer dizer o modelo do Vygotsky, eu trouxe-vos um exemplo que é um exemplo muito, muito conhecido, que é as diferenças entre Piaget e Vygotsky. E eu vou mostrar-vos as diferenças entre os dois através de um exemplo. Está certo? Piaget, que era, digamos, a grande referência no mundo ocidental, portanto, para o que era a cognição. E, portanto, isto tem que ver com a fala egocêntrica. O que é isso da fala egocêntrica? A fala egocêntrica é as crianças pequenas, muito pequenas, quando ainda estão a aprender a falar, em determinadas alturas, começam a falar para si próprias. Falam para si próprias, conversam consigo próprias. Está certo? Não estão a falar com ninguém e estão a falar consigo próprias. Bom, como é que o Piaget interpreta isso e como é que o Vygotsky interpreta isso? Para Piaget, essa fala não tem grande significado, é apenas uma transição entre estados mentais individuais, não verbais, por um lado, e o discurso socializado e o pensamento lógico, por outro. Isto é, a criança lá dentro já tem individualmente foi desenvolvendo o seu, digamos, a sua cognição, o seu estado mental, e em determinada altura exprime isso, mas isso não tem significado nenhum. Isso só quer dizer que a criança está-se a preparar para conseguir conversar com outras pessoas. Está certo? É uma evolução, digamos, na mente da criança. O Vygotsky diz exatamente o contrário. Para ele, a fala egocêntrica acompanha a atividade da criança, começando a ter uma função social ligada às necessidades de pensamento. E, portanto, esta fala egocêntrica, a criança usa para apoiar o planeamento de sequências a serem seguidas. É um auxiliar na solução de problemas. A criança, para o Vygotsky, toma posse da linguagem
inicialmente é apenas uma função de comunicação e ela usa como instrumento de pensamento. Isto é, a criança está como que a imitar os adultos e é como se estivesse a pensar em voz alta. Não se está a preparar para nada para o futuro. Não é uma coisa que já tem na cabeça, como dizia o Piaget, e aquilo é só uma espécie de coisa, digamos, como é que se diz? De imagem, de antecipação do que ela vai ser conseguir falar. Não. Para o Vygotsky, esta fala é a criança a pensar e a formar o próprio pensamento. Está certo? Não há pensamento já feito e que a criança exprime através da fala egocêntrica, como diz o Piaget. Não. A criança está a ensaiar, a pensar, a falar consigo própria, precisamente isso. Portanto, você repara, é exatamente o oposto nas duas visões entre o Piaget e o Vygotsky. Ora bem, voltando aqui ao Piaget, há aqui dois conceitos-chave de Vygotsky. E estes dois conceitos, para já, o Vygotsky parte deste princípio que a evolução da cognição humana é efeito da interação social e cultural. E estes dois elementos, o social e o cultural, encontram uma contrapartida em duas noções-chave. Uma é a zona de desenvolvimento proximal e a outra é a internalização. Vamos lá ver cada uma delas. E a primeira é a zona de desenvolvimento proximal. Devo dizer que este proximal é uma tradução que toda a gente está a usar, quase toda a gente está a usar. Podia dizer zona de desenvolvimento próximo. Portanto, não sei se seria mais correto, mas lá toda a gente usa o proximal e, portanto, cá está. Eu pus-vos aqui o proximal, com duas tem o ZDP em português e tem o ZPD em inglês, e que é algo que é muito comum na discussão, e, portanto, eu trouxe-vos as duas versões. O que é? O Vygotsky diz que é a distância entre o nível de desenvolvimento real, conforme determinado pela resolução de problemas independentes, e o nível de desenvolvimento potencial, conforme determinado pela resolução de problemas só sob a orientação do adulto ou em colaboração com pares mais capazes. Vocês reparem que é algo que Piaget nunca fala, não é? E o Vygotsky diz, olha, isto há aquilo que a pessoa é capaz de fazer, que é o seu desenvolvimento real. Mas essa pessoa, criança, ou essa criança, às vezes, e colocada num contexto adequado, pode começar a resolver tarefas, resolução de problemas, que sozinha não conseguia. Aí está a parte social, a importância da parte social. Isto é, o social é possível desenvolver, não desenvolve tudo, está certo? Ele diz que é ali, no fundo, a cognição dos indivíduos é um bocadinho mais larga do que aquela que estaria, digamos nas suas meninges, precisamente por causa da introdução de uma dimensão social. A outra é a internalização. E a internalização é através ele diz que é aprendizagem individual através da interação cultural. E ela é definida pelo Vygotsky como uma reconstrução interna de uma operação externa. Eu estou a andar um bocadinho atrasado para o meu tempo disponível e, portanto, eu vou andar aqui um bocadinho mais depressa e, portanto, para simplificar aqui algumas coisas, e pronto. E, portanto, daqui o que ele está a dizer é que as funções mentais superiores apenas acontecem precisam de um estímulo externo. Isto é, quando nós falamos de funções mentais superiores, são coisas mais complexas na cognição, só acontecem quando nós estamos numa cultura, imersos numa cultura, e é a cultura que nos vai trazer esses processos. E como é que nós fazemos? É uma reconstrução interna de uma operação externa. Portanto, este é outro processo fundamental para Vygotsky. E ele diz que esta hipótese, este processo de internalização,
tem dois aspectos principais. É essencialmente social e é dirigido por processos semióticos. O semiótico, eu pus aqui qual é que é a tradução do semiótico. Semiótico significa simbólico. Portanto, é a primeira vez que aparece aqui o termo e, portanto, vocês usem os dois termos. Eu vou usar, então, aqui, vou usar como significando exatamente a mesma coisa. Portanto, esta ideia, este processo de internalização é centrado na análise do funcionamento da linguagem natural e de outros sistemas semióticos nas atividades sociais. Ora bem, qual é que é a importância agora de outro conceito que aparece, que aparece aqui? É que ele diz que na linguagem é fundamental esta ideia dos signos. Os signos, no fundo, são artefactos culturais e que são fundamentais para compreender o que é a cognição. Vygotsky fala nesta atividade humana, para ele, é mediada, é uma mediação. Há aqui um triângulo muito famoso que o Vygotsky coloca mais ou menos assim, e que diz ele, a atividade humana é mediada por artefactos culturais, signos, produzidos e reproduzidos cultural, histórica e socialmente. Isto é, nós temos o sujeito, que é o indivíduo, temos o objeto, que é o objetivo, o motivo, e para lá chegar, os humanos usam ferramentas, signos, e que ele chama também artefactos mediadores. Estes artefactos mediadores podem ser materiais, simbólicos, tecnológicos, etc. Portanto, esta ideia de mediação é central digamos, nas coisas de Vygotsky. Eu vou saltar a teoria da atividade, porque eu acho que não vou ter tempo para a teoria da atividade e ela não é tão importante aqui para isso. E vou saltar já direto para a mediação semiótica, que é o centro daquilo que eu vos queria aqui falar. Esta mediação semiótica é uma proposta, digamos, feita pela Bussy e pela Mariolina, pela Mariolina, sim, a Bussy e a Mariotti, e eles dizem que esta mediação semiótica no fundo, como é que nós atribuímos significado às coisas, como é que nós temos, usando ferramentas, nós conseguimos ter um objeto e vamos usar esse objeto para fazer coisas. O objeto e portanto nós podemos fazer isso através de muitos processos, podem ser desde processos físicos até processos mentais mais complexos. Portanto, ele diz, Vygotsky, e diz também a Bussy e a Mariotti, dizem, a mediação semiótica é um pressuposto essencial para explicar o funcionamento das funções mentais superiores. São os mediadores semióticos, sinais, símbolos, fórmulas, textos, gráficos, que permitem que o indivíduo organize, reestruture e controle as suas funções mentais naturais. A percepção, a atenção, a memória, a comunicação, etc. Portanto, essa mediação semiótica é fundamental, no fundo, para aquilo que a forma como nós pensamos. A aprendizagem, dizia Vygotsky e dizem elas, é uma experiência social mediada pela utilização de instrumentos e signos e pela interação entre a linguagem e a ação. O que é ensinar matemática? Dizem elas. E elas dizem, nós até agora não falámos de matemática, vamos agora falar. Ensinar matemática é estabelecer uma relação, dizem elas, entre dois sistemas de signos. Há um primeiro sistema de signos que expressa a relação entre o artefacto e as tarefas escolares. O que é isto que vocês têm aqui? Há tarefas que o professor propõe aos alunos, o aluno faz aquelas tarefas e depois resolve aquelas tarefas e produz bonecos, textos, diagramas, faz um algoritmo, faz contas, dá a resposta ao problema, conversa, faz gestos, etc. Portanto, ele usa estas tarefas e este artefacto, que é esta matemática escolar que estiver a ser usada, é transformado, isto é, as tarefas são transformadas nestes textos situados. É um primeiro sistema de signos que expressa a relação entre o artefacto e as tarefas escolares e, portanto, produz estes signos contingentes. Contingentes no sentido de que são
temporários, está certo? Acontecem em contexto de aula e eventualmente podem ser ultrapassados, está certo? Isso tem que ver com a segunda. Tem que ver com a segunda. Com o segundo sistema de signos, que é diferente. Há um segundo sistema de signos que expressa a relação entre o artefacto e o conhecimento, que é o quê? Existe uma coisa que se chama cultura matemática. Seja ela a cultura matemática ciência, seja ela a cultura matemática escolar, o que vocês quiserem. Não depende dos alunos, ela está lá, está expressa em textos, normalmente em textos diversos. E esses textos, portanto, são estes textos matemáticos, são signos determinados culturalmente. E estes signos culturais determinados culturalmente, no fundo, exprimem são imagens, no fundo, dessa cultura matemática. Se reparem que isto é um segundo sistema de signos. Uma coisa é aquilo que os alunos fazem na aula, quando o professor está a propor e que vão resolvendo. Outra coisa diferente é aquilo que é a matemática escolar e que está expresso nos programas, nos livros de texto, etc. Portanto, são dois sistemas de signos. Mas é fundamental, digamos, estabelecer uma relação entre as duas. Está certo? E que é isto que eu estou aqui a dizer. Ensinar matemática é estabelecer uma relação entre estes dois sistemas de signos que estão aqui. Este primeiro, que é os textos situados, que são produzidos pelos alunos naturalmente nas suas tarefas em grupo, ou individualmente, seja como for, e outra, a correspondência com os textos matemáticos, que são signos determinados culturalmente. Portanto, normalmente têm que ver com a matemática escolar. A chave do ensino é tentar arranjar maneira daquilo que os alunos produzem, está certo? Esses signos que os alunos produzem tenham relação e estabeleçam relação com esses signos determinados culturalmente. Isto é ensinar matemática e é da responsabilidade do professor. Isto tem que ver com esta ideia. Se reparem que é fundamental escolher bem para o professor, escolher bem quais são as tarefas que dá aos alunos. E aquilo que elas chamam o potencial semiótico do artefacto. Portanto, as atividades, os signos que brotam das atividades em aula são elaborados socialmente. E são esses signos feitos pelo aluno, esses signos contingentes, que podem ser usados intencionalmente pelo professor para orientar a evolução dos significados. O professor pode guiar essa evolução desses significados para aquilo que é reconhecível como matemática, ou matemática escolar. Portanto, é isto que elas chamam o potencial semiótico de um artefacto. Se reparem que nem todos os artefactos que nós podemos usar em aula têm o mesmo potencial semiótico. Isto é, traduzindo a linguagem corrente, nem todas as tarefas que nós podemos propor aos alunos têm o mesmo potencial de aprendizagem para os alunos. Às vezes podem ser um desastre completo na aprendizagem dos alunos. E, portanto, há uns que têm melhor qualidade para, digamos, levar os alunos para uma matemática, digamos que é uma matemática standard, aquilo que é uma matemática escolar, que é aquilo que eles devem aprender. Portanto, como vocês suspeitam, o papel do professor é aqui fundamental. E, portanto, o professor, não há hipótese disto acontecer sem o professor ter um papel, digamos, importante nesta mediação semiótica. Portanto, o professor usa o artefacto como uma ferramenta de mediação semiótica. E para isso, ele tem que usar aquilo que elas chamam signos fundamentais. Elas chamam pivot signals, que seriam signos pivô. Eu não consegui encontrar uma boa tradução. E o que é? É que há uns, como eu vos disse, há uns signos, isto é, há umas tarefas que levam os alunos a formular signos que são melhor qualidade do que outros, que são muito mais fracotes. Uma das coisas fundamentais é que os signos têm que ter a polissemia. Polissemia significa que eles têm que ser capazes de ter diversos significados. Portanto, eles podem ter que ser signos que são usados
têm que ser poderosos no sentido de se referir tanto à atividade dos alunos com o artefacto, aquela atividade mais elementar, tem que se referir também à linguagem natural que os alunos usam e tem que se referir também a coisas do domínio matemático escolar. Está certo? E, portanto, isto são os signos fundamentais e o professor tem que saber usar esses signos fundamentais para, digamos, conseguir fazer isso. Se reparem, o boneco que eu tenho aqui, no fundo, estão aqui estes signos fundamentais, portanto, que aparecem aqui nesta tradução dos textos situados para os textos matemáticos. Portanto, no fundo, este ensinar matemática é fundamental para o professor, isto agora do ponto de vista do professor, é ser capaz de fazer bem esta tradição que está tradução que está aqui nesta seta verde entre o 1 e o 2. Ora bem, elas, depois de dizerem esta ideia, portanto, elas estabelecem um ciclo didático. E este ciclo didático é composto por... Elas propõem que este ciclo didático tem 3, digamos, momentos. Isto é, elas dizem, então, mas como é que isto pode ser feito? Olha, elas dizem, tem que ser... Propõem elas, primeiro tem que haver uma atividade com artefactos, depois tem que haver uma produção individual de signos e depois tem que haver uma produção coletiva de signos. Eu vou simplificar esta ideia e elas, porque tinha aqui mais uns acetatos, mas não o vou usar e eu vou-vos dizer o que lá está. Portanto, primeiro acham elas que tem que haver um conjunto de atividades na aula com os alunos em que diversos artefactos são colocados. Depois elas dizem que tem que haver uma atividade individual com os signos, isto é, através de trabalhos de casa, através do aluno, os alunos serem propostos escreverem textos sobre as entidades matemáticas, etc. E depois há uma terceira fase em que há uma discussão destes signos individuais para conseguir chegar a uns signos coletivos. E aqui o papel, outra vez, do professor é fundamental, porque não pode ser uma turma a inventar signos que não são signos adequados ao programa, por exemplo. Podia ser, mas infelizmente o nosso sistema educativo é um sistema educativo que tem que se cumprir um programa e, portanto, tem que ser os signos, digamos, estes signos coletivos que têm que sair destas reuniões gerais, digamos, estas conversas entre todos os alunos, têm que ser conduzidos pelo professor até chegar àquilo que é standard na matemática escolar. Ora, eu vou saltar aqui esta parte e vou concluir aqui, digamos, aquilo que eu vos tinha a dizer. É diabo. Vamos embora. E, portanto, concluindo, no fundo, aquilo que eu vos estava aqui a dizer, eu tenho dito várias vezes que a educação matemática é um campo que está entre a reflexão e a ação. Isto é, nós, a educação matemática, temos que pensar sobre aquilo que andamos a fazer, faz parte de todas as áreas académicas, tem que pensar, ter teorias, ter propostas, montar investigações para ver se é verdade ou não é, quer dizer, tem que haver aqui uma reflexão, mas tem que haver ação. Tem que haver ação porquê? Porque nós somos, na educação matemática, somos aqueles a quem a sociedade pede respostas para melhorar o ensino e a aprendizagem da matemática. E, portanto, nós temos que saber também intervir. Está certo? Não basta só refletir, por muito boas que sejam as nossas teorias, nós temos que saber agir. E, portanto, isso tem que ver com o problema central desta tarefa, desta palestra, que foi o problema que eu vos pus no começo, como conseguir uma aprendizagem matemática de qualidade. E, portanto, eu estou, no fundo, é essa a motivação que está aqui, que está por trás desta palestra, e, portanto, eu tentei-vos dar um pouco essa ideia. Vocês reparem que isto que eu vos estive a dizer não é... vocês vejam que há outras propostas. Esta é uma proposta. Uma boa proposta, mas é uma.
Eu digo-vos aqui só 2 exemplos, o Van Ayl, as teorias de Van Ayl, as teorias de Brousseau, etc. Há uma série de teorias que nem todas as teorias que vocês encontram em educação matemática juntam no mesmo conceito teórico a ideia de o que é aprendizagem, está certo? E o que é ensino. Esta proposta delas propõe, aliás, como o Van Ayl e o Brousseau. Portanto, são teorias que propõem em simultâneo, tentam ligar o que é aprender e como é que eu, sabendo o que é aprender, como é que eu devo ensinar. Está certo? Portanto, há várias teorias nesse género. Portanto, no fundo, o que é que eu procurei? Procurei divulgar uma proposta que integra esta visão individual e social da aprendizagem de Vygotsky e uma alternativa de ensino que deliberadamente mostra um caminho para o desenvolvimento do conhecimento escolar válido. Pronto, e portanto era isto que eu vos tinha para contar hoje. Então, daremos... Muito obrigada, professor, pela sua fala. Daremos início às perguntas. O Daniel fez um comentário de que a resposta que todos querem saber é justamente a pergunta que o senhor fez de problema central para a gente. E a Tatiane está perguntando se teremos acesso ao conteúdo da palestra. Então, Tatiane, no final do nosso evento, a gente vai tentar colocar no nosso site todos os materiais usados em todas as palestras, os slides, tanto dessa palestra quanto das outras, a gente vai pedir aos professores e disponibilizar para quem estava inscrito, tá certo? Respondendo aí a Tatiane. Se alguém tiver alguma pergunta aí sobre a fala do professor, pode mandar para a gente. E, professor, aproveitando que ainda não mandaram outras perguntas, eu vou fazer uma pergunta minha, que teve a fala que a aprendizagem é uma interação social, né? Alguma coisa desse gênero. E aí isso me fez questionar o atual cenário que a gente está vivendo, que a interação social entre a gente está bem diferente, né? E acredito que isso afete bastante as crianças. Eu conheço alunos de escola particulares, criancinhas que estão tendo aula remota, e aí eu estou aqui me questionando, será que isso está prejudicando de alguma forma essa aprendizagem como interação social para as crianças? Olha, Mariana, é uma ótima pergunta, e realmente quer dizer, ela quer a gente queira, quer não, a aprendizagem é social, seja lá como for, é social, e portanto se vocês têm o exemplo clássico, mesmo na própria, que apareceu nos como é que se dizia, no estudo das crianças lobo. Não sei se vocês se lembram, já que há muitos anos, apareciam às vezes crianças que tinham sido criadas por lobos, portanto tinham sido perdidos, e a criança não sabia uma série de competências sociais básicas, entre elas a linguagem, portanto tinha perdido toda essa capacidade. Portanto, quer dizer, eu não sei como é que isto... Quer dizer, a gente tem que encontrar maneiras de socializar de alguma maneira. Está certo? Também é verdade que hoje em dia há ferramentas de socialização, não é, inacreditáveis, não é? Toda a gente protesta quando os alunos não largam o celular nas aulas. Toda a gente protestava, não é? Portanto, que andavam sempre ali para escrever uns para os outros e não sei o quê. Portanto, eu acho que é um desafio, ninguém tem respostas para isso, e portanto, mas é um desafio nós sabermos utilizar e todas essas competências sociais que os alunos já têm e sabê-los utilizar na aprendizagem. Portanto, e encontrar formas organizadas de isso acontecer. Está certo? Arranjando grupos virtuais para discutir partes específicas das aulas. Não sei como, eu acho que isso é tudo uma... Porque o social é fundamental.
Está certo? Vocês, aliás, elas dizem, e não são só elas que dizem. Portanto, todas as pessoas que se preocuparam com, digamos, a importância das dimensões sociais dizem é fundamental para a criação, digamos, de competências de alto nível que elas sejam partilhadas uns com os outros. Não há hipótese. Seja de alguma maneira. Tem que haver uma parte individual, a pessoa tem que pensar, tem que pensar nas coisas, formular para si própria. Então, na matemática, nós precisamos muito, às vezes, dos alunos estarem a trabalhar sozinhos e resolver uma equação sozinhos. Não é? Não há, quer dizer, há uma componente individual importante, mas há uma componente social muito importante e que nós temos que encontrar uma forma para fazer isso. Portanto, aqui, se tu queres saber, a única resposta que eu tenho acerca destas coisas que eu vos trouxe é esta: social existe, quer a gente queira, quer não. E ela é fundamental. Quanto melhor qualidade o social tiver, melhor qualidade a aprendizagem dos nossos alunos. Tá certo, professor, muito obrigada. O Daniel está pedindo para você voltar à apresentação na parte de diferença entre artefatos e instrumentos. O senhor consegue compartilhar de novo aí a tela? Deixa lá ver se eu consigo. Ele falou que pode ser só falando também, se for mais fácil, só falar da apresentação. A parte não, eu vou tentar. Tá, joia. Sim, eu vou tentar. Deixa eu ver se eu consigo saber como é que isto se faz, que é a primeira vez que eu estou a usar isto. Partilhar ecrã. Ora bem, olha, qual é que era a secção? Qual é que era a parte? É a diferença entre artefatos e instrumentos. Ok. Eu acho que é esta, não é? Esta é a teoria do Rabardel, certo? É nessa mesmo, Dani? Se você puder estar dando um retorno lá, aí. Daniel, vê lá se é. Ele falou que é isso mesmo. E qual era a pergunta? Tem alguma pergunta, Daniel, a respeito, ou é só para esclarecer mesmo mais um pouquinho essa parte? Ele pediu para o senhor passar de novo nesse slide, só para dar uma outra esclarecida. Ok. Deixa lá ver deixa eu ver só o que é que está antes. Exatamente. Portanto, o Rabardel, eu disse, é uma pessoa que trabalhou na ergonomia. Não é? Portanto, não tem nada a ver com educação e muito menos com matemática. Ergonomia. E ele, para discutir, digamos, o uso das pessoas destes objetos, está certo? Ele distingue entre duas coisas, distingue entre o artefacto para ele é vocês reparem que não, isto é Rabardel, e portanto lá para a frente eu usei um outro termo diferente para falar de outras coisas, embora tenha muitas semelhanças, mas é outra perspectiva. Portanto, ele diz, o artefacto é o objeto material. Pode ser um objeto também simbólico. Portanto, quer dizer, é aquilo que está lá. Está certo? O instrumento é quando eu tomo posse do artefacto. Está certo? É quando eu tenho o artefacto e eu passo a usar. Isto é, eu tenho o automóvel. Quando eu passo a guiar o automóvel e vou do automóvel andar 50 km numa direção qualquer, ele passa a ser um instrumento, porque eu transformei aquilo que era um objeto material numa coisa que é, digamos, que me serve para um objetivo, para eu fazer qualquer coisa com isso. Está certo? É essa a diferença entre o artefacto e o instrumento. Agora, para eu fazer isso, eu preciso, para usar o automóvel como instrumento, eu preciso ter esquemas de utilização. Eu tenho que saber conduzir o automóvel, está certo? Tenho que ter esquemas de utilização, está certo? E, portanto, isso
é essa a ideia. Portanto, tem que haver estas duas coisas. Eu mostrei-vos aqui este exemplo, aqui, que é como é que nós aplicamos estas ideias do Rabardel na formação de professores. E na formação de professores, portanto, foi preciso, era a formação de professores para usarem tecnologia. Neste caso, não era só o computador simples, era, como é que se diz? Era utilizarem, irem ao computador para ver alguns sites onde podiam ir buscar ideias para melhorar, para preparar aulas sobre coisas específicas, está certo? Sobre temas específicos. E portanto, muitos destes professores nem sequer conheciam os sites que a gente propôs, portanto, alguns deles eram sites de editoras de livros, outros eram outros sites. E, portanto, cada professor, houve uma das coisas que foram colocadas à disposição dos professores, cada professor depois procurou onde achava que tinha interesse, escolheu qual era, digamos, a unidade didática, qual era o tema, o tópico, onde ia tentar usar aquilo que estava a fazer e depois planificou como é que ia fazer isso, aplicou na aula e depois contou no grupo de todos os professores e dos formadores como é que as coisas tinham corrido. Contou primeiro como é que estava a planificar e depois contou como é que a coisa correu. Portanto, é ali há ali um coletivo de discussão destas coisas. Mas há aqui duas coisas muito diferentes que foram feitas. Na instrumentação, é só o professor ser capaz de ir aos sites que são importantes, onde têm coisas que eles possam usar de matemática. E navegar no site. Clica aqui, clica lá, um é preciso inscrever-se, o outro não é preciso, outra coisa. Está certo? É aquelas coisas que são os esquemas de uso. Como é que eu uso aquela coisa? Outra coisa diferente são os esquemas instrumentados da ação. Agora, como é que eu uso isto na aula? Está certo? Como é que eu vou, que tarefas é que eu vou pôr aos alunos para eles também usarem isso? Isso já é um nível diferente. Isto é, eu já estou a usar estes artefactos integrados na minha, digamos, na minha profissão, na minha, digamos, daquilo que é a minha profissão, está certo? Ao fazer isto, eu ter estes dois tipos de esquemas, eu no fundo passo a ter um instrumento. Eu passei a ter um instrumento, este artefacto transformou-se num instrumento poderoso, com uma série de esquemas de uso e esquemas instrumentados de ação. Não sei se ficou... O Daniel completou... o Daniel falou aqui que já respondeu, que respondeu direitinho o que ele queria saber. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Acho que encerramos com as perguntas. O senhor quer falar mais alguma coisa? Fazer mais algum comentário? Não tenho. Fique à vontade. Não tenho. Já vos disse aquilo que vos queria dizer. Portanto, quer dizer, acho que já eu estou a tentar ver se há aqui alguma coisa nas perguntas do chat, se há alguma coisa que eu pudesse responder. Eu acho que já respondi. Pronto, eu acho que está tudo e, portanto, eu gostei de vos fazer esta interação social à distância, não é? Virtual e tudo. Espero que os vossos artefactos que sejam produzidos por esta conferência sejam realmente de alto nível, não é? E, portanto, vamos ver. Pronto. Um abraço para todos. Um abraço, professor. Muito obrigada. E nós que agradecemos pela disponibilidade aí de estar participando com a gente hoje, né? E eu lembro a todos que o formulário de presença está aqui no chat. Quem ainda não preencheu, lembre de preencher antes de sair da conferência, tá certo? E uma boa noite agora, boa noite a todos e todas, e espero que tenha sido uma palestra muito enriquecedora para todos. Tenho certeza que para mim foi. Muito obrigada aí, professor, mais uma vez.